Oi, boa Oi, noite. pessoal. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Tudo tranquilo. Como é que tá por aí? Maravilha. Tudo jóia. Em andamento aqui, apesar desse Covid que a gente não sabe quando vai É, terminar, né? verdade. Nossa, Uma cansativo, nova mas realidade, né? Uma nova é, realidade. Pegou todo mundo de surpresa, né? é. Não, e agora, assim, mudaram vários procedimentos, imagino que para você também. É, Então, a gente verdade. está só se adequando, né, Marcelo? Então, já vou apresentar aqui o Dr. Marcelo. Ele é perito judicial e ele é detetive. E hoje eu chamei ele aqui para falar um pouco dessa área de detetive, do trabalho do detetive, que eu mesma, Marcelo, não conheço muito. Eu gostaria muito de conhecer. Eu sou perita judicial, para quem não me conhece. Eu atuo na área de Sim. grafo, doc e aqui em Brasília. E convidei o Dr. Marcelo para falar um pouquinho sobre essa área da investigação, como que funciona, como que pode auxiliar os peritos judiciais, como que a perícia se relaciona com o trabalho de investigação. Eu gostaria muito de saber isso, então seja muito Sim. bem-vindo, Marcelo. Eu que E agradeço. Agradeço pelo convite, pela oportunidade. fique à disposição. E eu vou começar com a primeira pergunta, né? Como funciona essa investigação extrajudicial? Como que é o trabalho do detetive, Marcelo? Você poderia falar um pouquinho pra gente? Sim. Antigamente tinha essa desinformação que ocorria na sociedade de que Uhum. o detetive profissional ele só investigava casos de infidelidade conjugal, né? Existia esse rótulo. Então, Exatamente. isso com o tempo está sendo cada vez mais desfeito esse pensamento, porque a Uhum. investigação privada ela é muito mais ampla. Muitas Uhum. vezes não se vê a figura do detetive, muitas vezes na grande mídia, né? E é só em alguns casos de mais repercussão, mas não em casos assim, vamos dizer, medianos, que poderia o detetive tá sendo ali naquele momento entrevistado, porque o relatório do detetive, em muitos casos, não é juntado no processo ou num procedimento, e sim os anexos. Uhum. Então, muitos casos são desvendados, né? A verdade muitas vezes vem à tona, mas por trás existe o quê? O trabalho do detetive profissional. Mas, Uhum. na realidade, aquele trabalho não foi aquele relatório juntado no processo ou no procedimento, como eu disse, mas sim os Uhum. anexos, ou seja, o material que o detetive levantou. Então, Uhum. o trabalho do detetive profissional é muito vasto. Ele engloba a investigação empresarial, a investigação de desaparecidos, a investigação defensiva, que ela busca colaborar com o advogado, assim como a investigação defensiva prevê também que o perito também, no caso o assistente técnico, colabore com o advogado Uhum. com relação a dados investigativos, né, e periciais a nível de investigação defensiva, tanto pelo acusado, pelo indiciado, pela vítima. Então é um trabalho muito vasto, é uma teia muito grande. Sim. Então o trabalho vai desde de um simples levantamento, entre aspas, né, simples que não existe nada simples em investigação, e muito menos Sim. em perícia. Mas ele vai desde um levantamento de um endereço até uma investigação de colaboração de cunho criminal. Então, Uhum. até instruir também um recurso, por exemplo, uma revisão criminal, né, que vai trazer um fato novo para provar que realmente aquele réu era inocente, e numa revisão criminal vem mudar totalmente o cenário. Então, a Uhum. investigação privada, como eu disse, ou investigação particular, mas a terminologia mais moderna está se transformando na nomenclatura para investigação privada. Então, ela é vasta demais. Então, ela não tá. Eu Uhum. respeito a investigação conjugal. Eu, particularmente, não atuo em casos conjugais, mas não vou dizer, claro, já atuei no passado. Inclusive, tem casos Uhum. até que salvam casamentos. Caso, por exemplo, de dois idosos, né? Que o idoso está sendo induzido até por interesses levianos de alguns familiares ou de pessoas que têm algum interesse financeiro e começam a induzir aquele idoso, e a investigação conjugal salva esse casamento, né? Uhum. Mas eu respeito, mas eu não atuo. Eu indico para Certo. parceiros e as minhas atuações são mais realmente nessas áreas empresarial, criminal, desaparecidos e daí por diante.
Então é um trabalho, volto a dizer, vasto, né? Então tem que... Agora, tem um grande problema também. Muitos programas de televisão, né, ficavam levando profissionais para falar justamente da questão da infidelidade conjugal. Sim. Então ficava muito, né, taxada essa imagem, quando na realidade por trás da cortina, né, desse grande teatro que é a vida, né, desse grande palco que é a vida, está ali justamente o detetive sendo protagonista de diversos casos e que muitas vezes não apareciam. Poxa, eu mesma não conhecia muito bem a área, até tá muito mais em voga essa parte da investigação conjugal. Até mesmo alguns detetives que eu acompanho no Instagram, no TikTok, colocam, por exemplo, o caso, quando ela pegou ele no motel. Então, assim, a maioria casos de família, né? O que chama muita atenção. E eu queria saber um pouquinho mais sobre essas outras áreas, por exemplo, a investigação na área empresarial. Seria o quê? Uma contra-inteligência? Inteligência seria saber se algum funcionário está fazendo algo escuso, passando informações? Seria isso, Marcelo? A investigação conjugal... Desculpa, a gente estava falando de conjugal, eu já ia pegar o conjugal. A investigação empresarial, ela foca isso, tanto na prevenção quanto na detecção da fraude. Então, um grande problema também que as empresas também estão mudando essa mentalidade é investir muito em segurança privada, né? Ou seja, quando a segurança privada entra em cena, é depois que tudo já aconteceu, né? Está ocorrendo um assalto, está ocorrendo a empresa, está ocorrendo um desvio que foi flagrante naquele momento, a segurança foi acionada. Não é isso. Eu acho que as empresas estão começando a enxergar, com o decorrer do tempo, que a detecção e a prevenção a fraudes empresariais é o coração de uma empresa, né? Então, aí, se você conseguir verificar quais são os canais mais frágeis que aquela empresa possui a nível de informações, porque é aquela grande realidade, quem detém informação, detém poder. Entendeu? Esse ditado realmente é uma grande verdade. Então, é muito importante a detecção e a prevenção. Agora, claro, muitas vezes o detetive ele é contratado não para verificar justamente esses canais de prevenção. Ele já é contratado para detectar a fraude empresarial que já está ocorrendo. Então, se você tiver contratado, no mínimo por um sócio que tenha esse poder de contratação, né, no contrato social permita essa prerrogativa para ele, vamos dizer assim, esse poder para ele no contrato social, e você pode iniciar uma investigação empresarial, você pode se infiltrar, você pode infiltrar uma equipe na empresa para buscar detectar de como essa fraude está ocorrendo. Se ela está ocorrendo partindo de dentro da empresa para o meio externo, ou se ela está ocorrendo de fora da empresa, mas por funcionários desta empresa. Então a área empresarial é muito ampla. Bacana, seria, por exemplo, escutas ambientais, seria infiltrar um detetive dentro daquela empresa. Quais seriam as atuações do detetive? A infiltração é uma técnica muito... Ela é a técnica, eu vou te dizer, que é a técnica mais perigosa da investigação privada. Porque em muitos casos que você está infiltrado, essas infiltrações que a gente vê na ficção é muito bonito de assistir, né? Mas na prática, se uma infiltração demora aqueles anos todos, a pessoa infiltrada na máfia, isso não existe, isso é ficção. Quanto mais a infiltração ela tem que demorar quanto menos tempo, melhor, para que o profissional não seja em nenhum momento, haja nenhuma desconfiança com relação ao profissional. Então ele tem que fazer um trabalho, ele tem que alternar. É importante que haja uma equipe que possa realizar esse trabalho também junto com o detetive. Ele tem uma equipe, isso é importante. E esse trabalho de infiltração, ele também, além disso, verificar a vida pregressa dos funcionários. Se de repente o funcionário está com alguma dívida, está com alguém doente, está devendo, por exemplo, a agiotas. Então isso poderia gerar um desvio de mercadorias, um desvio financeiro da empresa para esse fim. Então, você aplica diversas técnicas. A escuta ambiental, ela pode ser aplicada, mas ela tem um certo limite devido à questão da intimidade. Né? Para não violar a privacidade. O detetive não pode violar a privacidade nem a intimidade. Mas num ambiente de uma empresa, né? Inclusive a Justiça do Trabalho vem admitindo até a questão de monitoramento de e-mail. Né? Então, a questão da escuta ambiental também se aplicaria.
entendeu? Entendi. Se aplica. Ter acesso aos e-mails corporativos também. Também e-mail corporativo, porque aí ele pertence, em tese, ele tem que ser, o uso tem que ser feito para fins profissionais, né? Se ele está utilizando o e-mail corporativo para uma prática de uma fraude empresarial, ele já, né, ele vai alegar o quê? Ele estava correto nesse momento? Não tem como, né? Sim, e já que você pegou nessa parte das limitações da lei, de não poder invadir a privacidade, eu gostaria de saber um pouquinho sobre as normas dos detetives. Sim. O que pode, o que não pode? Quais são as normas que regem o trabalho do detetive? Olha, a lei mais antiga que nós tínhamos era a 3.099 de 57. Então, a profissão ela era considerada atividade ou ocupação ilícita, porque desde 1971 o Supremo Tribunal Federal consagrou a profissão de detetive particular ou detetive profissional lícita e livre, né? Então, desde 1971 houve essa consagração através de um recurso extraordinário, né, em sede de mandado de segurança. Então, chegou ao Supremo Tribunal Federal que houve essa decisão em 1971. Então, daí em diante, depois teve também a classificação brasileira de ocupações, que veio prevendo como atividade também ocupação detetive profissional, a Lei 3.099 de 57, como eu mencionei agora. Só que havia necessidade, estava havendo a necessidade de haver uma legislação mais atualizada com relação ao detetive particular e mais clara, mais cristalina sobre a figura do detetive. Porque a Lei 3.099 de 57 ela fala muito sobre as agências. E uma nomenclatura muito antiga, na época eram tempos ainda de intolerância, né, a nível político, de ditadura militar. Então, o texto você vê que delegacia da ordem política e social, isso não existe mais, né? Então, havia necessidade de se consagrar uma lei, de se promulgar e consagrar a profissão de uma forma mais cristalina. Então, foi promulgada a Lei 13.432 de 2017, que veio reconhecendo a profissão de detetive particular. Ela reconhece, ela vem dispondo sobre a profissão. Então, ali ela vem descrevendo sobre a figura do relatório, ela vem descrevendo sobre o recibo na entrega do relatório, vem prevendo que é vedado ao detetive profissional, vem falando dos direitos do detetive profissional, fala sobre o artigo 5º e o parágrafo único sobre colaborar com investigações policiais em curso. É um artigo polêmico, porque, ao meu ver, ele é até inconstitucional, porque você não pode vedar, né, por exemplo, o indiciado, o acusado ou a vítima, ainda em sede da persecução penal, em sede ainda de inquérito policial, de contratar um detetive. Você necessita do aceite do delegado de polícia. Na realidade, a investigação criminal está muito moderna. Não é mais só o delegado de polícia, nós temos o Ministério Público também. Na esfera militar, nós temos os oficiais que presidem os IPMs, os inquéritos policiais militares. Então, foi um artigo mal trabalhado, né? Você tem que ficar buscando outros dispositivos legais para você poder atuar na esfera criminal de uma forma segura. Agora, no geral, o que o detetive não pode fazer é violar o artigo 5º da Constituição Federal, né, no Código de Direitos Fundamentais. Basicamente é isso. E também não participar, não invadir a atividade policial, não se passar por público. Esse que seriam os principais aspectos. No mais, ele pode desenvolver a investigação privada de forma plena, né, buscando sempre, né, a verdade real. Né, porque nós somos coletores de informações, coletores da verdade real. Né? É organizar essas informações. Isso aí. Nós temos que... E o nosso... Como eu costumo sempre dizer, a arma do detetive... Assim, eu costumo sempre dizer o seguinte, a arma do detetive é o relatório. A arma do judicial é o laudo pericial. É o laudo. E a arma do assistente técnico é o parecer técnico. Então, a gente... Né, eu acho que tem que ser assim. Nós temos que usar. São as armas da justiça, né? E, Marcelo, já que você tocou na investigação meu Deus, defensiva, me fugiu, eu tô um pouco lenta hoje, tá? Me desculpa. Não, tranquilo. Mas, já que você tocou na investigação defensiva, como que o detetive se relaciona na investigação defensiva? A investigação defensiva, eu acho que foi uma grande conquista, não só para a advocacia. Eu acho que porque, na realidade, ela sempre existiu. Ela só não era ainda regulada. Né? Com o provimento 188 de 2018 do Conselho Federal da OAB, passou a haver
uma regulação sobre a investigação defensiva. E isso veio a consagrar, né, o trabalho do detetive profissional como colaborador do advogado. Então, isso veio a ser mais um reconhecimento do profissional da investigação privada e, além disso, também, isso vem a abrir mais um campo de trabalho, principalmente pelo fato que eu mencionei do artigo 5º, parágrafo único, da chamada lei do detetive, falar que você precisa do aceite do delegado de polícia. Então, se você é contratado diretamente pelo advogado, você está colaborando com o advogado. Então, não há impeditivo legal nenhum de você atuar na investigação criminal. Existem, claro, polêmicas sobre isso, entendimentos jurídicos diversos, mas toda lei tem isso, né? Se nós formos ver, nenhuma legislação agrada a todos, ou nenhum regulamento, nenhuma normativa, sempre tem alguém satisfeito. Porque no Brasil ainda tem essa mentalidade de haver de determinados órgãos acharem que são detentores da investigação criminal. Dr. Walter Folhando Santin, de Justiça de São Paulo, já falou que essa questão do princípio da universalização da investigação. A investigação ela não pode ser privativa de um órgão específico. Claro, ninguém está contestando, né, que o delegado de polícia preside o inquérito, claro. O promotor de justiça vai presidir uma peça de informação, mas o acusado ou a vítima, eles têm o direito de contratar uma investigação privada. É a mesma coisa que ele tem o direito de contratar um advogado, ele tem o direito de contratar um detetive particular, um perito assistente técnico. Então, isso é um direito da parte. Ainda mais num país onde permite que até a prisão em flagrante seja realizada por qualquer um do povo. O artigo 27 do Código de Processo Penal, o artigo 27 prevê o quê? Que qualquer um pode provocar a iniciativa do Ministério Público. Então, é totalmente... É rasgar a Constituição Federal você achar que uma pessoa, o acusado, a vítima, o indiciado não pode contratar um detetive particular na esfera criminal. Agora, eu acho que a investigação defensiva ela veio a dar um amparo muito grande para a atuação do detetive na esfera criminal através do advogado. Bacana. E como que seria esse auxílio da investigação para um advogado? Como que seria feito isso? Olha, você pode atuar, né? Eu acho o seguinte, que o advogado, para alguns atos da investigação criminal, ele consegue até determinado ponto chegar, né? Ele consegue até determinado ponto, vamos dizer assim, executar alguns atos da investigação criminal defensiva. Mas eu acho que até determinado momento, eu acho que ele deva deixar o colaborador detetive avançar nessa investigação, né? Realizar os atos. Então ele pode atuar em conjunto com o advogado, né, nos atos da investigação defensiva, ou ele pode, o advogado, contratar o detetive profissional para praticar esses atos de colaboração e o detetive trabalhar diretamente com a sua equipe. Ou trabalhar sozinho, pessoas que trabalham sozinhas. Eu digo a questão de equipe, porque eu tenho uma equipe. Então, eu acho importante esse trabalho de equipe. Então, porque a equipe só vem a enriquecer o teu trabalho, né? Eu acho isso muito importante. Então, eu acho isso, porque senão a integridade do advogado, ela muitas vezes pode estar em risco. Porque quem, na realidade, é o detentor das técnicas de investigação privada é o detetive. E o advogado, ele tem até um certo ponto, como eu disse, ou até onde chegar, né? Mas não, por exemplo, realizar uma infiltração, por exemplo. Então, se ele realizar uma infiltração, ele pode perder a vida. Então, isso é um tipo de coisa que, dependendo do local, nem telefone celular funciona, né? Eu, quando vou fazer algum tipo de infiltração assim, por exemplo, área rural, por exemplo, eventos assim rurais que você tem que se infiltrar, esses locais, por exemplo, são muito isolados. Então, o celular não funciona. Então, você tem que falar para alguém da sua equipe, olha, se eu não voltar dentro de um período X de tempo, vocês acionam a polícia. Porque você não tem como prever o que vai acontecer numa investigação, numa infiltração, por exemplo, né? Você prepara, você faz um planejamento, etc. Você tem experiência já na área, mas você não sabe nunca realmente o desenrolar, né, dessa infiltração. Então é um tipo de técnica que eu acho que não é da alçada do advogado. Eu acho que ele não está, não por despreparo jurídico, não. Eu digo despreparo técnico, ele não é obrigado a ter esse conhecimento. Né? Ele realizar uma campana, por exemplo, né, que você faz o acompanhamento do alvo, até um certo ponto ele consegue fazer, mas e se o alvo empenhar a determinada velocidade no veículo? Será que ele vai conseguir acompanhar para ver onde, de repente, essa possível testemunha de um fato vai estar, até onde ela vai? Então, eu acho que tem alguns atos que o advogado deve deixar o colaborador, né, atuar,
e ele aguarda as informações ou o próprio relatório. Sim. E você poderia dar um pouquinho mais de exemplos no caso da investigação defensiva? Sim. Esses casos de um trabalho de campo. Agora, a investigação defensiva ela pode também ser da seguinte forma: o advogado contrata o detetive, não é o cliente. Uma vez que o advogado contrata o detetive diretamente, ele vai ao escritório do detetive, existe um inquérito policial em curso, ou existe um processo criminal em curso, ou ele precisa ingressar com uma revisão criminal perante um tribunal de justiça, um tribunal regional federal. Então, ele precisa justamente de fatos novos, então ele contrata diretamente o detetive e não o cliente. À medida que ele é o contratante, isso já se torna aspecto de investigação defensiva. Porque ele é o contratante daquele trabalho de investigação privada. Ele que configura no contrato, não é o cliente. Então, nós já podemos caracterizar isso como um aspecto de investigação defensiva. Agora, com relação a artes que não sejam de campo, ele pode utilizar também, considerar investigação defensiva, ele utilizar o relatório do detetive para instruir, como eu disse, um inquérito policial, um processo criminal, uma apelação criminal, uma revisão criminal. Tudo isso pode ser objeto do advogado instrumentar essas peças. Isso também é considerado investigação defensiva. Bacana. Ele utiliza esse colaborador para poder adicionar o trabalho da advocacia. Certo. E você poderia dar um exemplo de um caso que você atuou, que deu certo, que deu tudo certinho na investigação defensiva? Sim, tem um caso de revisão criminal que ele... de revisão criminal, não, desculpe, apelação criminal. O cliente estava sendo acusado, foi condenado na primeira instância, há 15 anos, alguma coisa de prisão. Ele estava sendo acusado de estupro e de roubo. Então, aí o advogado fez contato, que em primeira instância a condenação foi extremamente excessiva. Claro que diante dos fatos narrados, né, seria realmente a pena compatível que ele teria cometido. Só que os indícios, examinando as peças da origem policial, as peças acusatórias e até a sentença, só pelos documentos, você via que, sob a visão investigativa, aquilo ali, e até pericial, né? Mas você via que aquilo não batia. Né? Uma das questões que foram cruciais foram que ela alegava, né? Eu já atuo muito pela vítima também, eu gosto sempre de deixar claro que às vezes a impressão, não, mas só atua pela defesa, né? Para acusado, para indiciar, não, pela vítima também, violência doméstica, daí vai. Agora, nesse caso, do que foi caracterizador também foi que ela falou que depois do estupro, do suposto estupro, ela pulou uma via no Rio de Janeiro que é gradeada. Não tem, humanamente impossível. Eu tenho 1,87 m, eu não consigo pular aquilo. Pra você ter uma ideia. Então, ela falou que pulou essa via, foi até o posto de gasolina, pediu ao frentista para poder tomar banho e depois, no dia seguinte, é que ela foi à delegacia registrar a ocorrência. E foi exame de corpo de delito depois, no outro dia, ou seja, ela deixou passar uns 2 ou 3 dias para exame de corpo de delito. Então tá, esse era o cenário. Né? Um dos aspectos era esse. O outro aspecto também que existia é que ela informava que essa questão do chuveiro, do banheiro do posto de gasolina. E a pessoa que o recebeu, eu levantei que esse frentista estava respondendo a diversos processos criminais. Já começou a bater a história também por aí. Essa via que ela falou que pulou depois do estupro era humanamente impossível de pular. Não tinha. Porque ela detalhou qual era o posto de gasolina onde ela foi pedir. Então deu exatamente para verificar qual era a via, qual o local onde aconteceu. Houve a narrativa própria dela, de que foi em frente ao posto tal e foi recebida por fulano de tal e tomou um banho. Eu fiz uma diligência, uma infiltração no banheiro desse posto de gasolina. Esse posto de gasolina, no banheiro, não tem chuveiro. Não tem chuveiro. E aí você relata com fotos? Aí eu levantei, fotografei, fiz medição da via. Fui num horário bem mais tarde, que o movimento estava até um pouco arriscado, né? Liga o pisca-alerta do carro, mas faz parte da profissão. Você dá mais ou menos uma medição para você demonstrar, né, que aquilo ali realmente não era possível acontecer. O banheiro não tinha chuveiro.
áudio ambiental também confirmando que aquele banheiro já estava desativado há bastante tempo, que os funcionários só usam só para coisas assim muito rápidas. Então, tudo isso foi desconstituindo a tese acusatória. Claro que não vou dizer que ele não tenha cometido o roubo. Cometeu. Ele era um ex-namorado dela, da vítima. O roubo ele cometeu. Então, o roubo, ele ficou com a pena do roubo. Agora, o Tribunal de Justiça reduziu a pena de 15 anos para mais ou menos uns 8 ou 6 anos. Eu não me recordo assim com exatidão. Ele já estava preso há aproximadamente 2 anos, quase 3 anos. Já tinha direito a benefício pela vara de execuções penais. Então, foi um caso muito trabalhoso, onde se esclareceu a verdade, realmente. Ele tinha que ser condenado, sim, pelo tipo penal do roubo, mas não pelo tipo penal do estupro. Como tem casos de violência doméstica, que a investigação é a única forma capaz de comprovar uma condenação que a pessoa realmente praticou aquela violência. Né? Porque os crimes de violência doméstica, no âmbito interfamiliar, muitas vezes não deixam vestígios. Então, um trabalho de investigação privada é muito importante. Sim. Então, tem os dois lados da moeda. Né? Muito bacana. E aí, quando você relata, você tira as fotos, você faz um relatório, e aí se junta no inquérito, se junta na ação penal? Acontece isso, Marcelo? Isso. Muitas vezes. Muito. Certo. Mesmo antes da... É que eu comecei na investigação privada há muitos anos. Eu não tenho essa idade toda, mas eu comecei muito novo. Então, em 2012 que eu comecei. Então, não existia provimento 188 de 2018, não existia a Lei 13432 de 2017, mas eu vou te ser sincero, eu nunca tive nenhum problema em exercer a profissão. Claro, eu sempre soube o meu limite como ente privado. Agora, nunca me curvei, continuo nunca me curvando a abuso de autoridade. Né? Eu acho que, da mesma forma que nós não podemos nos exceder como entes privados, nós temos que ter tratamento com urbanidade dos entes públicos. Né? Eu não vou deixar de realizar uma investigação privada que vai desagradar fulano, beltrano, fulano de tal. Não me interessa. Me interessa o meu compromisso. Eu fui contratado para um trabalho, né? E meu compromisso é esclarecer a verdade. Né? Então, eu acho que esse que é o trabalho. Eu vou coletar realmente, vai realizar diligências, juntar fotografias, filmagens, áudios ambientais e daí por diante. E isso vai tudo instruído no relatório. Eu coloco os meus relatórios muito embasados também com legislação, lei de detetive, Constituição Federal, Código de Processo Penal, porque você não sabe o desdobramento. Né? Em alguns casos você sabe, sim, que você está sendo contratado para aquele fim. Mas em outros casos, não. Você entrega o relatório e você nunca mais vê o cliente. Né? Ou nunca mais vê o advogado. E muitas vezes você não é chamado? O pessoal normalmente mantém informado. Entendeu? O pessoal normalmente mantém informado. Mas tem casos que não. Então é muito importante você fazer sempre um trabalho, como eu costumo dizer, costurado. Certo. E quando, por exemplo, o juiz tem alguma dúvida, ele pode te chamar para ser testemunha? Você já foi chamado para ser testemunha? Porque, por exemplo, nesse caso, vamos supor, você faz todas as imagens, todas as fotos, aí quando tá lá no processo, o juiz fala, não, calma aí, essa parte que vai ser o detetive, eu quero colocar então como uma testemunha. Aliás, o juiz não, né? A parte decide isso e aí fala para o juiz arrolar como testemunha o detetive. Já aconteceu isso com você, Marcelo? Já, várias vezes. Já fui ouvido em delegacia, já fui ouvido em vara criminal, vara de família, vara civil, tribunal do júri, já fui ouvido diversas vezes. Porque, realmente, o que acontece? Às vezes eu sou arrolado pelo advogado, né? O advogado vai querer buscar o quê? Que eu venha ratificar o meu relatório em juízo. Né? Acontece muito também eu na figura de assistente técnico na área da perícia. Né? Na perícia também, muito depoimento. Eu atuo muito como assistente técnico na esfera criminal também. Entendi. Então, você prestar o depoimento para ratificar aquele relatório ou então o MP, o Ministério Público, se for um relatório que está desconstituindo a tese acusatória, a MP tem de arrolar para poder te bombardear de perguntas. Isso faz parte. Né? Então você tem que ser fiel ao seu relatório. Ou só pelo lado da vítima, o MP também te arrola para que você venha confirmar aquele trabalho que foi feito. Né? Então, isso aí é uma questão que o profissional tem que estar preparado para esse tipo de situação. Que a prestar depoimento é algo que pode acontecer e não é poucas vezes. Não. Eu imagino. E
Teve uma pergunta aqui nos comentários sobre a investigação internacional, detetive no âmbito internacional. Como funciona isso, Marcelo? Eu nunca ouvi falar, então foi surpresa para mim, achei um comentário bem relevante. Eu queria saber mais sobre essa área, porque eu imaginei, por exemplo, alguma pessoa que vai para outro país e, por exemplo, tem que é obrigada a fazer algo que ela não queira e a família já perde contato, como aquele tráfico de mulheres. Então, pensei em uma coisa assim. É isso? Um dos casos, uma das áreas que levam muito à investigação internacional é o tráfico de mulheres, os desaparecidos também, que tem uma conexão internacional, porque muitos desaparecidos, crianças, são levados para o exterior. Mas não é difícil porque tem monitoramento, aeroportos e tudo, são levados, né? Eles conseguem adulterar documentos, a gente sabe como é que funciona, que isso existe, né? Então eles conseguem realmente levar para o exterior. Então isso é um fato. Outro é o tráfico de órgãos, né? Isso é uma outra realidade também que acontece. Então, e também localizações também, que as pessoas às vezes querem localizar porque envolve uma demanda, é um inventário, mas às vezes é um inventário gigantesco, né? Que envolve patrimônio de 1 bilhão, né? Então querem localizar essa pessoa no exterior e não conseguem. Ou então querem algo ligado à cidadania, que estão precisando localizar aquela pessoa, determinado consulado está pedindo um documento, eles não conseguem localizar, então tem esse tipo de investigação. Acontece de fora também, alguns casos, não é toda hora, mas das vezes tem essas contratações. Por exemplo, brasileiro fora do Brasil, que pede uma investigação no Brasil ou em algum país da América Latina, ou então algum colega, por exemplo, Israel, ou Estados Unidos mesmo, que tem que para ele fica melhor contratar um colega que seja do próprio Brasil, né, para realizar um trabalho aqui, do que ele ter essa despesa toda de vir para cá. Claro, você vai ter que analisar, porque cada um tem o seu método de trabalho, né? Mas se houver um alinhamento aí, é um trabalho que pode ser desenvolvido. Agora, você sair do Brasil para atuar em outro país, você tem que atuar, na realidade, você tem que fazer um trabalho em conjunto com algum colega licenciado lá. Porque, por exemplo, Estados Unidos, eu sou membro da USAP, que é a Associação dos Investigadores Profissionais dos Estados Unidos. Então, a USAP, ela tem uma rede imensa de detetives profissionais, lá eles chamam de investigador privado, né? Então, mas tem também advogados, tem peritos, é uma associação multidisciplinar. O foco principal são os investigadores privados, mas tem outros profissionais também, redes militares, policiais, etc. Então, dali nessas interações, você pode, por exemplo, fazer um contato com um colega daquele, você ir para lá e fazer um trabalho, mas você vai fazer um trabalho auxiliando aquele colega. Porque você não pode atuar lá, porque você não tem licença para atuar lá. E lá, cada condado é de uma forma para obter essa licença. Então, lá é diferente daqui. Aqui o detetive pode atuar em todo o território nacional. Lá, o detetive que atua na Flórida, ele não tem licença para atuar na Califórnia. E daí por diante. Entendi. Então, a não ser que ele tenha tirado uma licença para Califórnia. Ele tenha tirado uma licença para Nova York. E aí você pode atuar em conjunto. Aí você atua em conjunto com um colega de lá. É possível. Então, tem casos assim também. Certo. Você já atuou em algum caso internacional? Algo que foi em outro país? Como é que foi, Marcelo? Desaparecido. Desaparecido. E conseguiu encontrar? Um caso que consegui encontrar. Eu, graças a Deus, até hoje, a pessoa fala, mas nunca deixei um caso sem solução. Dentro dos meus limites, como detetive, eu nunca deixei um caso sem solução. Porque, no como mínimo, é que é? Na investigação, eu coletei os indícios. Certo. E como é que é? A pessoa mostra uma foto, dá um nome, como que essa pessoa, quais os dados que essa pessoa tem que te dar para você encontrar? Porque eu imagino, por exemplo, uma mãe que perdeu uma filha, que essa filha foi traficada, ela vai ter documento, ela vai ter o nome, mas ela não vai ter, por exemplo, o nome que utilizaram para essa filha entrar em outro país, ela não vai ter a atual identidade dessa filha. Então, eu fiquei imaginando esse caso. Como é que atuaria num caso desse, Marcelo? O primeiro passo que tem que ser realizado, que infelizmente no Brasil, né? Não estou generalizando, mas infelizmente no Brasil nós temos esse grande problema a nível de órgãos públicos, né? A investigação ela é realizada de uma forma deficitária ou deficiente,
dizendo. Porque o nosso poder público, existem delegacias especializadas, existe a questão de cartazes a portas, aeroportos, etc. Tudo bem. Mas não existe um trabalho que tem que ser realizado de uma forma ativa, minuciosa. Né? Minuciosa e ativa. O desaparecido se conjugar dois aspectos. Muita minúcia, a agenda do desaparecido, se o desaparecido tinha inimigos, se o desaparecido mencionava algum local que ele gostaria de ir, no caso se ele tivesse que sair do local onde ele estava, se ele teve alguma desavença com alguém durante esse período, se ele estava devendo a alguém, tudo é importante. Todos esses detalhes são importantes. Você visitar o quarto do desaparecido, os locais percorridos por ele nos últimos dias que ele foi visto, o último local que ele foi visto, todos esses detalhes. Se ele deixou um ar-condicionado ligado, pode já levar a uma outra conclusão. Nossa, que bacana. Deixou o ar-condicionado ligado é sinal de que ele ia voltar logo. Ele não desligou o ar-condicionado. Eu vou te falar que eu esqueço o ar-condicionado ligado. Tem casos assim. Acontece. Mas normalmente você verifica, a pessoa deixou aquele ar-condicionado, a pessoa saiu de chinelo, saiu com a roupa mais despojada, não, falou que ia pegar o carro e ia só levar uma pessoa próxima e voltar. Não, a pessoa desapareceu. Então todos esses detalhes são importantes. E você também verificar, né, a nível, nós temos aí como levantar através de fontes de informações, né, igual o jornalista possui. Né? Então foi importante na lei 13.432 de 2017 que ela vem dizendo que nós temos nós temos o dever de preservar as fontes de informações. Então, por acaso, se nós tivermos uma fonte de informação em determinado local que ele nos passa uma informação lícita, nós podemos utilizar essa informação para chegar ao teu desaparecido ou chegar ao objetivo da investigação. E nós não somos obrigados a revelar quem é essa fonte. Então, inclusive, a própria segurança da fonte. Então, a Constituição fala que é um direito e a Lei 13.432 de 2017 fala que é um dever nosso. Então, não adianta pressionar o detetive para falar quem é a fonte. Não tem. É igual o jornalista. O jornalista não vai revelar a fonte dele como ele obteve a informação. Agora, a importância disso é você utilizar sempre meios e provas lícitas. Isso é que é o basilar. Então, agora, essa questão da identificação, aí nós temos aí que nós começamos a relacionar a investigação privada com a perícia. Então, se nós estivermos trabalhando com relação à identificação facial, que é uma das formas de identificação humana, né? Então nós temos já o quê? Tem que ser realizado um trabalho pericial para verificar como é que seriam as transformações dessa face ao longo do tempo. Então esse é um trabalho importantíssimo. Você está lidando com casos desaparecidos que já decorreram muitos anos. Agora, o ideal do fazer o envelhecimento, né? Envelhecimento. Aí você vai fazer esse trabalho para poder você verificar como estaria essa pessoa hoje. Né? Então, isso é muito importante. É você ter um comparativo. Né? A pessoa não é mais como era. A pessoa que desapareceu, não precisa ser até tanto tempo, não. A pessoa desapareceu há 5 anos, ela já não tem, ela modificou bastante coisa do que em relação a hoje. Então, isso, ainda mais se a pessoa passou por determinados sofrimentos. Né? Ela foi levada à força, né? Ela está num local degradante, daí vai. Entendeu? Também eu imagino que deve ter casos em que pessoas que foram adotadas buscam seus pais biológicos. Também tem isso, Marcelo? Tem, e bastante. Isso vem aumentando com o tempo, porque eu não sei se com relação a um amadurecimento da sociedade nesse sentido, né? De que não verificar mais não ter uma ideia que os pais biológicos seriam inimigos, né? E porque deixaram a criança para adoção, então a mentalidade mudou nesse sentido, mas eu acho que há umas contratações nesse sentido, sim, da localização de pais biológicos. E não é muito difícil de encontrar? Porque são muitos anos. Eu imagino que deve ser difícil de encontrar. Porque às vezes se perde, né? Você tem que... É uma verdadeira teia, né? Você tem que ir investigando cada detalhe. Isso não é uma investigação rápida. Né? Essa questão de que uma investigação dessa dure uma semana, isso não existe. Né? As minhas investigações duram no mínimo 20, 30 dias úteis por baixo. Né?
porque dependendo da complexidade. Então, você tem casos que você vê que onde é que realmente esse pai adotivo era, o pai adotivo não, desculpa, o pai biológico era de qual cidade? Ah, ele era de Sergipe. Tá, tem algum parente ainda em Sergipe? Você chegou a nascer em Sergipe ou você nasceu já em São Paulo? Vamos dar um exemplo. Não, nasci ainda em Sergipe. Então você vai investigando, você vê que tem locais pelo interior do Brasil que esses arquivos ainda estão na prefeitura. Ainda não eram... E vai buscar os arquivos, né? Você vai nos arquivos da prefeitura, você vai nos arquivos da igreja, você busca por certidões de batismo, e daí você vai buscando onde esse quebra-cabeça está te levando. Você vai montando as peças até você conseguir aparecer a imagem, que é quando termina o jogo. Então, achei bem interessante. Bem interessante, porque você falou das perguntas, né? Então, as perguntas que você vai fazer para as partes vão guiar essa investigação, né, Marcelo? Então, onde que ele morava? Tem algum parente? Onde tem registro? E aí você vai buscar de acordo com essas informações. E é bem interessante porque a gente sabe que a polícia tem muitos casos. Então, se a pessoa tem recursos... Tem a falta de incentivo dos governos, né? Sim, então se a pessoa tem... se a pessoa tem como ter recursos, ela pode buscar um detetive, um investigador, para que auxilie nesse trabalho, que vai auxiliar, vai ser mais uma mente que vai ali estar pensando, raciocinando, buscando a solução daquele problema. É bem interessante. E eu também queria saber, os detetives, eles são contratados, por exemplo, por repórteres, por jornalistas? Tem isso também? Porque eu imagino que os jornalistas também queiram algumas informações e não tenham acesso. O jornalismo investigativo, ele já tem uma veia, né, investigativa para isso. Ele já tem uma técnica para realizar esse tipo de jornalismo. Mas existem casos, sim, que veículos de imprensa ou então até próprios jornalistas podem te pedir um auxílio para o detetive para levantar algumas informações. Sim, isso aí existe. É uma realidade, sim. Não é uma coisa assim que aconteça assim, de forma cotidiana, mas acontece, sim. Acontece. Entendi. E, assim, se você tiver só foto de uma pessoa, você conseguiria encontrar ela ou você precisa de, no mínimo, algumas informações ali para você traçar a investigação? Só a foto não. Só a foto não, né? Não. Porque acontece, só a foto, mais que você faça nesse trabalho de identificação facial, envelhecimento, etc., vai ser muito pouco ainda, infelizmente, se não for aliado a informações para que você possa buscar essa localização. Você não vai ter meio, você vai ficar... pode ser até que daqui a algum tempo surja alguma informação baseada naquela fotografia, mas é muito temerário. Não é uma contratação que pode gerar um risco até jurídico. Então eu não faço. E eu imagino que deve ser impossível, né? Porque você precisa de todos esses dados que você falou. Sim, teve uma pergunta aqui. Teve uma pergunta aqui. Caso de repercussão de homicídio dado pela mídia e aí a família em paralelo resolve contratar seu serviço. Como ficaria nesse caso? Perante a lei, já atuou num caso assim? O perito Anderson está perguntando. Sim, esses casos, por exemplo, eu vou mencionar um que ocorreu na Baixada Fluminense, já foi um latrocínio que aconteceu, tem muitos anos esse caso, em que saiu na mídia, nesses jornais de circulação na Baixada Fluminense, tomou muita repercussão, porque ele estava sendo acusado de um latrocínio de uma família. Né? A cena realmente era muito pesada, né? De corpos saindo, né? O corpo de bombeiros retirando em sacos, etc. Teria sido executado a ponta de facão essa família. Ele teria pulado o muro dessa casa e entrado pela janela e cometido o latrocínio. Uma suposta testemunha disse que teria sido esse acusado. Então daí tudo bem, esse é o cenário, né? Então ele não foi preso em flagrante, mas aí houve uma prisão temporária, prisão preventiva, e ele estava preso, e isso ia ter o desenrolar, mas aí o advogado que me contratou desconfiou um pouco dessa história
né? E falou, não, estou precisando no mínimo de indícios aí que possa, porque o cenário é totalmente contrário a ele, né? Então, vamos investigar para verificar. É uma área muito perigosa, na Baixada Fluminense do Rio, mas vamos gradativamente, não tinha a mesma experiência que tem hoje, né? Mas vamos trabalhar gradativamente para poder verificar o que pode ser feito. Então, comecei diligência, conquista da confiança no local, você se infiltra. O disfarce na investigação privada, ele não é como você vê na ficção, né? Bigode, esse negócio, não, isso não existe. O disfarce, você justamente na conquista da confiança, você vai como uma pessoa que estivesse frequentando o local, fazendo uma compra no local, e daí você vai desenvolvendo esse trabalho na localidade. Quando você conquista a confiança, você vai começando a avançar, né? Com relação, você vai mais avançando para vamos dizer, para as entranhas daquele local. Então daí eu consegui chegar na casa, depois de muitos dias. Então o primeiro detalhe que eu verifiquei, né, é que a casa, segundo a testemunha, ele pulou a janela da casa. Tudo bem? E pulou a janela para cometer o latrocínio. Então, um impacto que eu tomei logo no início, quando eu cheguei para verificar a casa, né, não tinha mais isolamento de cena de crime, não tinha mais nada. Então, foi depois, foi que né? a casa não tinha janelas. Era uma casa sem embolso, só de tijolos, um portãozinho aberto, o muro baixinho, não tinha como se fazer uma incursão de uma escada, a não ser que fosse uma escada fabricada só para aquele crime. Ele poder subir pelo telhado, ingressar, nada. A casa não tinha nem janelas. Então esse trabalho foi todo sendo realizado ali. Segundo a testemunha, esse caso, ele teria praticado esse crime para se vingar de uma briga que teria acontecido no dia anterior, uma briga muito grave, e ele se vingou fazendo isso com a família inteira. E essa era a história que a testemunha contava. Com base nesse depoimento, ele estava preso não houve nem flagrante houve. Então ele estava preso por causa disso. Só por causa do testemunho. Só por causa dessa testemunha, que é a prova mais temerária que existe, né? Com todo respeito. Aí o trabalho foi realizado e outras informações na localidade, apresentei o relatório para o advogado. Aí ele impetrou o habeas corpus. Quando o desembargador oficiou o juízo da origem, o juízo relaxou a prisão. Para você ver. Não precisou que não tinha janela, né? Não tinha janela. Não tinha nenhum indício suficiente de autoria para manter ele preso. E o que aconteceu? O pior disso tudo é o seguinte, é que o inquérito ficou em aberto, o verdadeiro criminoso que cometeu o latrocínio permaneceu solto, porque não sabia quem era. Não foi contratado para localizar quem cometeu, foi contratado para buscar provas claro, se elas existissem, né? Não fabricar provas. Né? Dentro da verdade real, verificar se eu coletava, no mínimo, indícios em favor do acusado. E o verdadeiro criminoso ficou solto. Entendi. Essa testemunha não se sabe o motivo, né, que ela o apontou, se tinha alguma rivalidade grave com ele, alguma inimizade grave, que ela apontou o acusado. Só que, na realidade, esse processo, você vê, o inquérito nem para frente foi depois, posterior. Mas na perícia não tinha nada, nenhum indício que ligasse essa pessoa ao homicídio. Aliás, ao latrocínio. A perícia só constatou que realmente houve um latrocínio, os golpes foram de facão, etc. Certo. Mas não tinha nenhum vestígio que depois se tornasse evidência com relação ao acusado que foi preso com base no depoimento da testemunha. Entendi. Então só constataram o latrocínio, mas não houve, então, esse complemento. Não tinha nada que viesse, uma pegada, nada que viesse a vincular ele à cena. Entendi. Então, aí o inquérito foi pedido depois arquivamento ao Ministério Público. Aí eu não tinha um pacote anticrime, né, que tem hoje, a OMP pediu arquivamento ao juízo e o caso ficou assim. O verdadeiro criminoso ficou impune. O caso isso que é triste, né? Isso que é triste. Que às vezes não... Se levou um inocente para o cárcere e o verdadeiro criminoso que praticou realmente essa chacina, né, que deveria realmente estar preso, não. Ficou impune. Esse era o cenário. Agora, e se tivesse câmeras, você poderia ter acesso? Sim, se essas imagens... Travou. Não, na investigação privada, o que acontece?
você pode solicitar, como ente privado, as imagens. Se houver uma negativa, não. Aí tem que ser a autoridade policial ou o juiz ou o Ministério Público. A gente pode solicitar. Eu já tive caso envolvendo a parte criminal também, que cometeram uma extorsão contra uma senhora, etc., que a padaria forneceu espontaneamente as imagens. Então, cada caso é um caso. Tem gente que não quer fornecer. Eu não quero me envolver em nada disso, eu não quero. Só se chegar uma ordem aqui para eu entregar, não. Sim. Tem gente que não quer. Então, é bem amplo, né? Você tem bastante... É bem amplo. O trabalho ele é muito amplo, ele pode mexer bem desde identificação até, por exemplo, perícia, parte e um pouquinho mais pro lado da perícia. Então, o detetive... Nós temos até a grafotécnica. Eu vou te explicar um caso de grafotécnica rapidamente. Por favor. Eu estava investigando a localização de um veículo para um inventário onde essa herdeira estava sendo lesada. Um veículo de grande porte, né? Que valia muito. Sim. Então, localizei o veículo. Só que ao longo dessa investigação, eu descobri que tinha um testamento particular. E esse testamento particular, que como eu te disse, você vai utilizando fonte de informações, você vai levantando as informações. Esse veículo estava atrelado, inclusive, a esse testamento particular, todo o patrimônio do espólio, mas a herdeira não tinha ciência desse testamento particular. Então, na investigação privada é que eu descobri que esse testamento particular existia. Só que eu achei estranho, porque eu verifiquei num exame prévio que existia um indício de falsificação naquela assinatura. Porque eu tive acesso a todo documento, a todos os documentos do processo. Né? Então tinha um padrão de confronto ali, hábeis, para poder levantar esse questionamento. Então aí eu chamei para uma reunião a cliente e o advogado dela. Meu trabalho como detetive ali estava encerrado. Mas eu demonstrei, olha, eu verifico aqui que essa assinatura tem indício de falsificação. Você tem que se aprofundar para verificar isso. Então o trabalho da investigação se tornou um trabalho de perícia grafotécnica. Como perito assistente técnico, para poder realizar um trabalho de perícia grafotécnica para essa própria cliente. Então, ao longo da investigação privada, o detetive ele pode se deparar com aspectos periciais. Por isso que eu acho muito importante o detetive ter noções de direito e ter noções de perícias. Ele não precisa ser bacharel em direito ou ser perito. Vamos dizer que ele não seja. Ele faça uma parceria com algum advogado ou com algum perito para poder realizar esse trabalho. Mas ele tem que ter, no mínimo, noções. Eu acho isso muito importante. Porque se ele não tem, por exemplo, se não tivesse a visão, o conhecimento pericial nesse caso, esse testamento particular ia passar pelos olhos, pelo olhar de leigo. Não ia passar pelo olhar técnico. Então, ela não iria motivar a cliente a isso. Ela não sabia nem da existência do testamento. Então, a gente vê a conexão que acontece no dia a dia. Sim. E é interessante, né, que a investigação pode auxiliar, trazer mais elementos. Então, você vai buscar isso também com as próprias partes. Porque, às vezes, as partes não apresentam tudo que é necessário para a polícia, né? Então, achei bem interessante que você vai no quarto, você vai olhar se tem um bilhete. Às vezes você vai poder até levar isso também para a autoridade policial para colocar também no inquérito, trazer mais informações que você verifica que são relevantes para a solução desse caso. É bem interessante também para juntar, fazer... Eu acho que as informações elas vão se complementando, então tanto na investigação particular quanto a investigação pública, que às vezes as partes não entregam todos os documentos necessários e acontece de não ter elementos, né? Na hora do desespero, às vezes, por causa é uma situação muito impactante, muito desespero, ela não consegue enxergar o que poderia ter de nexo de causalidade ali. Então você chega com um olhar técnico ali, realmente, claro, nós somos humanos, né? A gente vê uma mãe chorando, uma mãe desesperada, mas você tem que ter aquele autocontrole para você focar naquele trabalho e verificar que o teu objetivo é justamente, né? Você tem que pegar detalhe por detalhe para você ir montando o quebra-cabeça. E com base nisso você alimenta lá o inquérito policial, né? Para que a polícia possa dar continuidade às investigações oficiais, enquanto o trabalho da investigação privada age em colaboração. Ou em relação ao advogado. Muito. Né, também. Eu tô vendo aqui os comentários.
Aí aqui teve uma pessoa, colocou a testemunha prostituta das provas. Seria melhor investigação particular ou perito? Acho que os dois se complementam, né, Marcelo? Então, um não substitui o outro, né? O investigador, ele vai fazer as perguntas, ele vai atrás desses elementos, e a perícia é outra área, é a área técnica de fazer, por exemplo, um exame grafotécnico, um exame de perícia local de crime. Então, eles vão se complementando. A investigação, ela vai auxiliar de um raciocínio, com um raciocínio ali, voltado a investigar, voltado a buscar a solução, enquanto que a perícia, ela vai mais para o âmbito técnico. Então, encontrar ali uma resposta de acordo com um questionamento técnico, por exemplo, um DNA. Um questionamento que não vai ser uma investigação, vai ser uma perícia, ou então uma assinatura, um questionamento numa assinatura. Então vai ser uma perícia e não uma investigação. A investigação, ela vai ser o raciocínio para se chegar ali a alguma solução, a buscar algo. Vai se detectar esse cenário para que a perícia possa realizar esse trabalho que dependendo da especialidade, ainda possa ser realizada. Então, eu acho que eu costumo sempre dizer, o direito à investigação e à perícia são áreas conexas. Né? São áreas independentes, mas ao mesmo tempo elas estão interligadas. Então, a pessoa que acha que abandona, o direito deixa para um lado, a investigação para o outro e a perícia para o outro. Não. Eu acho que a multidisciplinaridade é o futuro. Cada vez mais. Também acho. Cada um voltado para uma área e estudando muito aquela área. Eu acho que isso que é o futuro mesmo. Não é o generalista, né? Por exemplo, o advogado que faz todas as áreas. Ele não vai ser tão bom quanto, por exemplo, um advogado criminal que estuda aquilo a fundo. Um perito generalista, ele não vai ser tão bom quanto o perito que estuda a fundo. Então, uma pessoa que é detetive, que é isso, que é aquilo, assim, se ela voltar mais para aquilo, ela vai ser melhor, mais forte naquilo, né? Então, eu imagino que estudando que a gente vai conseguir evoluir na área que a gente almeja. E, por último... Focar naqueles objetivos, focar nas áreas e fazer um trabalho multidisciplinar. Por aí. Sim, quanto mais foco, mais força a gente dá, inclusive também para estudos, né? Se a gente estuda mais uma matéria, a gente é mais forte naquilo. Então, eu costumo falar que a gente deve se especializar muito na área que a gente atua. Então, por exemplo, na área de investigação, eu já te vi em vários grupos de investigação, você está sempre nessa área criminal, né, Marcelo? Já te vi nesses grupos e você está sempre estudando, sempre vendo esses temas, sempre nesse assunto de investigação. É o seu assunto. Verdade. Então, eu queria saber agora, para finalizar a nossa live, o caso que mais te chocou, assim, que mais você ficou chocado com o resultado. Olha, eu acho que tem vários, né? Mas você vê assim, se for pelo lado, né, positivo, né? Eu já relatei alguns aí que foram, né? Que você vê que o êxito foi muito grande. Agora você vê outros casos também, como é um caso de uma mãe que estava desesperada porque o filho... Porque aqui no Rio de Janeiro tem tipo uma Cracolândia que volta e daqui a pouco eles retiram, né? Fazem aquela política de retiragem, de retirar o pessoal de lá, e daqui a pouco o pessoal volta, né? Volta porque quer, aí é uma outra discussão. Mas aí, na Avenida Brasil. Então, a informação que a mãe teve é que ele era usuário de crack e que ele teria foi visto a última vez nessa Cracolândia. A mãe não tinha muitas condições financeiras, mas é aquele negócio, nem tudo, né, é só a parte financeira. Acho que a gente tem que equilibrar a balança, né? Sabe, fazer o equilíbrio do que realmente claro, a gente vive das nossas profissões, né? Da nossa atividade, mas a gente também tem que pesar também o que também ser humano, né? Então, realizei esse trabalho para ela, etc. Consegui localizar o rapaz depois de muito custo. Aquilo não é uma área que se consiga se infiltrar com essa facilidade.
Você não consegue. Você ali tem que fazer um trabalho muito externo, observar. Tem pessoas específicas para se conversar. Então você não consegue. Não, volta e meia, um é atropelado, passa correndo na pista e é atropelado. Então, esse rapaz foi localizado realmente. Lá. Estava vivo. Estava vivo. Estava em estado deplorável, mas estava vivo. Só que é o grande problema. Ela colocou, tentou tratamento, etc. Mas ele voltou pro vício. Então é aquela questão, você fez o seu trabalho, você tentou, você ajudou, a família não acreditava mais, ela estava isolada ainda, lutando por isso, com essa esperança, chorou muito no dia da contratação, mas tudo bem, se conseguiu o êxito, ele foi localizado depois de muito custo, de muito desgaste realmente técnico, só que depois ela veio a falar que ela colocou ele para se tratar e etc, só que depois de um tempo, ele de novo teve uma recaída por vício e começou a sumir. Ou voltou para lá, depois lá eles conseguiram retirar o pessoal de lá, não sabe se nessa leve ele foi. Aí depois eu ajudei até onde eu podia ajudar, né? Mas é um tipo de caso que você vê que é uma mãe desesperada, um filho, né, que dependente químico, drogas. Ele já não sabia de mais nada o que ele estava, né? Ele estava com a parte neurológica dele totalmente comprometida, né? A mente totalmente comprometida por causa do entorpecente, só que depois ele voltou pro vício. Então você fica naquela sensação de que você, né? Tudo bem, a consciência tranquila de que você ajudou, né? Você tentou, você conseguiu, mas ele retornou. Te dá uma certa sensação assim de que você tristeza, né? enxugou gelo. Você enxugou gelo, mas não foi isso que aconteceu. Mas é uma sensação que você fica de um pouco de... Não é bem assim de derrota, mas você fica com a sensação de que você não poderia ter feito mais. Não, foi localizado. Não dependia mais de mim. Sim, ele também queria essa recuperação. Mas, infelizmente, ninguém pôde fazer mais nada. Eu não sei depois como é que ficou esse desdobramento, se ela tentou localizar novamente, eu não tive mais notícia. Mas, eu entendo. Aqui em Brasília tem o setor comercial, que é onde tem muitos... É o centro, né? Então tem muito pessoal que é dependente químico. Não conheço muito assim os locais, mas vou muitos nos locais principais, né? Eu vou em delegacia, vou no geralmente Congresso, centro. Geralmente centro é o lugar onde mais tem o abuso de drogas, mesmo porque à noite, como não tem muita atividade, não é uma zona residencial, acaba que facilita. Então tem uma menina que ela é muito bonita, você vê que os traços dela, ela é muito bonita. E certa vez eu tava numa padaria e eu vi um cara falando que a mãe dela era muito rica, já tentou várias vezes tirar das drogas e contratava detetive, tentava, levava para clínica de reabilitação e não resolveu. Infelizmente, nem tudo a gente consegue resolver, então é triste. Essa situação, ela foge. Você conseguiu localizar, agora o que ele tinha que fazer já não dava mais. Infelizmente. Tá certo, Marcelo. Foi um prazer recebê-lo aqui. E esse vídeo vai para o YouTube. Vou falar um pouco sobre a investigação. Vou colocar sobre a investigação defensiva, sobre detetives. Vou colocar lá no YouTube para engrandecer o canal. Muito obrigada a todos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Muito obrigado aí pela participação de todos aí. O pessoal falando muito bem. Não teve mais perguntas, só aquelas que eu já falei. Então tá bom, foi um prazer, Marcelo. Muito obrigada. E até a próxima, viu? Obrigado, tá? Tchau, tchau. Até mais. Boa noite, abraço. Tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.